O Brasil confirmou nesta semana 2 mortes por febre oropouche. Esses são os primeiros registros na literatura científica mundial, segundo o Ministério da Saúde, de mortes, por esse caso. Para entender mais sobre essa doença, que é tão importante e ainda desconhecida, eu converso agora com a infectologista Luana Araújo. Boa tarde, Luana, muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui na CNN, trazendo informações tão importantes, porque essa doença, ela é um pouco desconhecida, Às vezes é transmitida por mosquito. Eu quero saber tudo. Como é transmitida, quais são os principais, as principais manifestações dela, os sintomas. Então, ajuda a gente, doutora. Obrigada por estar conosco. Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui com vocês, a despeito do assunto, que é sempre uma dificuldade para todos nós, uma tristeza. Mas é importante que a gente comece. Eu vou até começar com uma coisa que você disse, Débora. Você falou assim, essa ainda é uma doença desconhecida. Pois bem, a gente tem muitos e muitos e muitos agentes, como vírus e outros, escondidos principalmente nas florestas mais densas, que quanto mais a gente avança por essas florestas, mais a gente entra em contato com esses vírus para os quais a gente não tem, vírus e outros, que a gente não tem nenhum tipo de experiência, muito menos de imunidade contra. Então, o oropouche é uma dessas circunstâncias. É mais conhecido no norte do país, na região norte, exatamente porque está ali na floresta amazônica, tem um ciclo que a gente chama, que é um ciclo que acontece na floresta propriamente dita, e depois tem um ciclo urbano, que é o que a gente tem visto agora acontecer, que infelizmente vitimou essas 2 mulheres. Tem um terceiro óbito em investigação e tem mais 6 transmissões entre mãe e feto, sendo também investigadas com consequências bastante drásticas para essas crianças. Então, é uma doença que a gente precisa estar de olho, porque infelizmente, embora não pareça ser um perigo iminente para o país inteiro, é sim algo que a gente precisa ficar de olho, porque pode vir a ser mais um problema para a gente no futuro. Eu vou tentar explicar bem rapidinho para você, então, como é que funciona a doença, É um vírus, como eu comentei, tem uma transmissão no seu ciclo urbano por um mosquitinho que a gente chama de maruim. Na verdade, nem é um mosquito, é uma mosca, mas as pessoas conhecem como mosquitinho maruim. Também pode, eventualmente, em casos mais raros, ser transmitido pelo mosquito que a gente conhece normalmente como muriçoca, o pernilongo, mas isso é bem mais esporádico. O grande vetor dele, de fato, é o maruim, e quando pica alguém, causa sintomas que são muito semelhantes a de outras arboviroses, como dengue, como chikungunya. Então, vem com febre, náusea, vômito, mal-estar, dor no corpo. Clinicamente, é muito difícil de você dizer, isso é dengue, ou isso é zika, ou isso é oropouche, por exemplo. A gente precisa ter laboratório, exames laboratoriais que nos ajudem a ver isso. E até isso é uma dificuldade até agora, A gente não tem exames populares contra a oropouche, para a gente entender se isso é de fato um quadro de febre oropouche ou não. Então, a gente está sim aprendendo e desenvolvendo ferramentas ao mesmo tempo para entender exatamente qual é o tamanho do problema no país. Por falar em tamanho, eu fiquei curiosa. A senhora fala em mosquitinho, ele é um pouquinho menor mesmo do que os pernilongos que a gente vê no dia a dia? É bem pequenininho. Quem é da região norte e nordeste conhece esse mosquitinho. Ele tem como alvo principal, digamos assim, no meio da floresta, nesse outro meio que não é um meio urbano, macaquinhos e preguiças, por exemplo, esse tipo de animal. Mas ele é bem pequenininho, é um mosquitinho que é chato, desagradável, difícil de você lidar com ele, difícil de você se proteger plenamente. As medidas de proteção são aquelas, roupa comprida, aquilo que a gente conhece para o Aedes aegypti também funciona em determinada potência contra esse mosquitinho. Agora, a prevenção dele, por exemplo, o controle do mosquito, que a gente fala sobre o Aedes aegypti, que é não deixar água parada, vale também para esse mosquitinho?
Na verdade, não, né? Ele está presente no país inteiro, mas ele está mais presente nessas regiões que são regiões fronteiriças entre cidades e ambientes mais arborizados, né? Então, por isso que a gente fala tanto da região norte, que é onde a gente sempre viu mais casos, embora também não fosse tão frequente assim, mas muito mais frequente do que no resto do país, onde a gente via Oropouche, era Amazonas, Acre, e agora a gente teve esses 2 casos que já não são nessa região, e a gente tem esse terceiro em investigação, esse terceiro óbito em investigação, num senhor que era morador de Santa Catarina. Então, você vê que a gente começa a ter uma distribuição um pouco diferente, e como você mesma disse, a gente não tinha registro de óbito por Oropouche. Normalmente é uma doença um pouco mais benigna do que essas outras que a gente mencionou. Entretanto, a gente está vendo agora que há uma provável predileção por sistema nervoso central, do mesmo jeito que a gente vê na Zika, por exemplo. Então, esses casos em investigação de transmissão de mãe para feto, a gente tem microcefalia, a gente tem abortamento espontâneo por esse tipo de ataque. Então, a gente está entendendo que a doença talvez tenha mudado um pouco, o vírus talvez tenha mudado um pouco, e essas mudanças elas precisam ser compreendidas para a gente entender como é que a gente vai lidar com isso daqui para frente. Agora, doutora, se eu puder explorar só mais um pouquinho aqui a sua participação, Claro. a senhora mencionou Zika vírus, teve um boom, né, um momento em que se falou muito no Brasil e a preocupação, especialmente das mulheres grávidas, né, com essa doença, até por conta da consequência de microcefalia nos fetos e depois nos bebês, mas a gente não fala mais tanto do Zika vírus. Essa doença, ela está mais controlada no Brasil, já que a gente está falando dessas transmissões todas? Sim, na verdade, tem dois fatores para a gente ter falado tanto sobre Zika naquela época. Primeiro, que essa apresentação de microcefalia, como a gente viu, na quantidade que a gente viu acontecer, na gravidade que a gente viu acontecer no Brasil, foi inédita no mundo. Então, esse foi um fato que nos assustou a todos, né, na comunidade científica. E depois disso, a gente não teve mais Zika como esse tipo de agente causador daquela magnitude de tragédia que a gente viu. É claro que é uma doença ainda perigosa, uma doença problemática, mas ela não se apresenta mais do mesmo jeito que a gente viu acontecer, né, naquela magnitude, repito, daquele incidente que a gente teve. Agora a gente está vendo essa questão de Oropouche, mas veja, Oropouche não é exatamente uma doença comum para a gente, mas a gente já tinha relatos de presença de anticorpos contra a doença em crianças que tinham sofrido, tinham ido ao óbito por conta da Oropouche. Então, aliás, perdão, tinham ido ao óbito, a gente não sabia se era Oropouche ou não. Então, a gente tinha o anticorpo, tinha o óbito, mas não sabia, não conseguia ligar isso diretamente, era impossível ligar isso diretamente. Mas agora, nesses 2 óbitos que a gente viu acontecer em crianças, a gente tem a presença do vírus propriamente dito. Então, agora a gente já sabe que é possível mesmo desse vírus chegar ao sistema nervoso central e causar lesões que são lesões que nos lembram aquelas lesões que aconteceram com Zika, de microcefalia, de problemas graves. Então, é muito importante que a gente invista no conhecimento com relação a essa doença e na epidemiologia, quer dizer, entender o quanto ela está presente pelo país, porque se clinicamente é fácil da gente confundir com dengue e com outras doenças, quem sabe a gente não está tomando por dengue mais casos de Oropouche do que a gente gostaria que fosse, né? Então, a gente ainda não está conseguindo entender isso muito bem. Precisamos de testes, precisamos de um plano muito claro no país para lidar com isso, porque, obviamente, a situação é diferente e a gente precisa estar preparado. Uma eventual subnotificação, né, doutora? Muito obrigada. Eu conversei agora com a infectologista Luana Araújo. Muito obrigada. Um excelente sábado para você. Para todos nós, até.